Meus amigos, um grande abraço para vocês desde a Venezuela do Sul. O doutor José Dias Toffoli, ministro do Supremo Tribunal, acaba de ser denunciado na Organização dos Estados Americanos, na OEA. Alguns diriam que trata-se de um movimento orquestrado no sentido de se buscar estas verificações, essas investigações diante de posturas dos doutores ministros da Suprema Casa nos últimos tempos. Vamos observar essa notícia, mas antes disso, eu quero agradecer muito, muito mesmo o carinho de todos vocês. São centenas e centenas, e não estou exagerando, de mensagens carinhosas, construtivas e que muito nos incentiva. Muito obrigado. É claro que no meio delas há sempre uns Zé Ruelas que tentam nos desestimular. Só que o couro aqui é grosso, sabe? Então não adianta querer meia dúzia de Zé Ruelas desestimular, porque o povo, né? A voz do povo, da maioria do povo, é a voz de Deus. Se a maioria está gostando e aplaudindo, incentivando, é porque o canal está no rumo certo. Recado dado, vamos agora ao que interessa. Bem, está aqui neste importante e, vamos dizer assim, sério portal de notícias aí comandado pelo jornalista Cláudio Humberto, o Diário do Poder. Dias Toffoli é denunciado na OEA por desmonte no combate à corrupção. Vocês sabem, essa palavra não dá para dizer muito hoje na plataforma. Foi mencionada, por exemplo, nessa denúncia contra José Dias Toffoli, a anulação de provas de corrupção do acordo de leniência da Odebrecht, atual Novo Honor, que mudou de nome, na Lava Jato. Vocês estão acompanhando, todos que têm olhos e ouvidos, estão aí acompanhando nos últimos anos. De fato, parece que eles escolhem uma aqui, outra colar, a sorte, o destino, né? É a alea, né? Alea. Então, esta sorte, como diria os romanos, né, no latim, escorreito, alea, sorte. Então, que sorte, né? É claro que por um sorteio eletrônico, o José Dias Toffoli assim, foi sorteado relator de vários processos onde ele anulou várias condenações de pessoas físicas e pessoas jurídicas no âmbito da Lava Jato. Consequências, inclusive, devolução de dinheiros, anulações de multa, anulação de acordo de leniência, onde, de maneira farta, restou documentado representantes dessas pessoas jurídicas admitindo, como diria Dilma, os malfeitos. Entretanto, Toffoli, este realmente demolidor, né, Toffoli? Claro que esses processos, senhor Dias Toffoli, ministro, todos deviam realmente estar aivados de nulidades absolutas, né? Podendo ser reconhecidas a qualquer dia, a qualquer tempo. E Sua Excelência, como um exímio servidor público, né, combatedor de justiça, agiu apenas no vigor do seu dever institucional. Vou repetir, Dias Toffoli é denunciado na OEA por desmonte no combate à corrupção. Vamos entender melhor. Matéria de Luan Carlos, neste O Diário do Poder. Durante sessão na Comissão de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos, OEA, a Transparência Internacional denunciou o ministro José Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, por desmonte no combate a aquelas práticas, né, corrupção no Brasil e também, pasmem, as decisões de Toffoli aqui no Supremo não acabou que por tabela, acabou também fazendo derreter o combate a esta corrupção lá, inclusive em outros países da América Latina. Algumas das colocações da denúncia, a denúncia feita pela Transparência Internacional contra a Toffoli, algumas das colocações da denúncia está
a decisão monocrática do Dr. Luiz José Dias Toffoli, ou seja, a decisão dele só, individual, solteira, não é? Que anulou as provas do acordo de leniência da Odebrecht na Lava Jato. A sessão foi realizada, essa sessão onde o Dias Toffoli restou denunciado pela Transparência Internacional por essas práticas, foi realizada essa sessão no último dia 3 de março. Segundo o gerente de pesquisa da Advocacy da Transparência Internacional, Guilherme Franci, a determinação feita pelo ministro em setembro de 2023 está tendo reflexos sistêmicos em toda a região, na América Latina, servindo como base para derrubar mais de 100 processos de corrupção, levando à soltura de réus não apenas no Brasil, mas também no Uruguai, Equador, México, Peru, Panamá, Estados Unidos e na Argentina. Toffoli é o predestinado. Toffoli é esse bastião da justiça, né, Toffoli? A mamãe e papai devem ter muito orgulho, muito orgulho. O doutor ministro, na sua atividade judicante, moldando de fato a vida de muitas pessoas em toda aqui nas duas Américas, na América Sul, América Central. Bom, aspas para a denunciante, que foi a Transparência Internacional. Aspas, se o Brasil primeiro exportou corrupção, agora exporta impunidade. Nós somos tudo de bom. Tudo de bom é o Brasil. Há também recursos contra a decisão de Toffoli que se encontram há 18 meses sem julgamento no STF. Não obstante tudo isso, este exímio servidor tem processos em que não há recursos, em que Toffoli não toma uma decisão lá há 18 meses, os recursos, os processos estão parados. Também, conforme a Transparência, sustenta que o judiciário brasileiro está se negando a cooperar com investigações de corrupção ao impedir o envio de dados para o exterior e vetar depoimentos. Continua a Transparência Nacional. Daí a nossa decisão de protestar, denunciar, em conjunto com outros países, vários países, aí denunciando o Toffoli. Bom, a Transparência Internacional se tornou alvo de Toffoli também. A própria Transparência Internacional se tornou alvo de Toffoli em fevereiro de 2024. O ministro determinou que a organização fosse investigada por suspeita de cumplicidade com o procurador responsável por investigar os irmãos Joesley e Wesley Batista, a dupla de sertaneja mais bilionária do mundo, e de apropriação de verbas de combate à corrupção, no caso de leniência da JF. Então, a Transparência cobrou transparência de Toffoli. Toffoli fez o que se chama no direito de um collateral attack, né? Um ataque colateral. Tu me acusas? Eu também te acuso, ora esta. E aí? O melhor ataque, a melhor defesa é o ataque, hein, Toffoli? Muito bem. A Procuradoria-Geral da República, do Dr. Paulo Lonetti, um homem bastante dócil, pediu o arquivamento do caso em outubro, afirmando não haver elementos mínimos que justifiquem a continuidade da investigação contra a Transparência. Em nota, o ministro Dias Toffoli alega que as decisões foram colegiadas em turma no STF. Depois, né, Toffoli? As decisões do ministro Dias Toffoli, aqui é o gabinete de Sua Excelência falando por ele, são extensões de decisão colegiada da segunda turma, tomada em fevereiro de 2022. Uma decisão monocrática se sustenta e busca legitimidade no colegiado, e um colegiado busca legitimidade e tal, numa decisão monocrática. Entendi. As decisões do ministro Dias Toffoli são extensões de decisão colegiada da segunda turma, tomada em fevereiro de 2022, quando ele ainda não a integrava, sob a relatoria do então ministro Ricardo Lewandowski, a quem ele sucedeu na relatoria. Ricardo Lewandowski. Entendi. Meus amigos, este é o nosso querido judiciário. Este é o nosso querido judiciário. Querem um pouquinho mais? Só para encerrar o vídeo? Querem um pouquinho mais? Eu quero aqui abrir um parênteses. Não resta dúvida que no judiciário brasileiro, em todas as instâncias, há homens e mulheres, juízes e juízas, muito sérios, e que fazem a diferença durante o seu cotidiano de trabalho, são pessoas vocacionadas. Meus respeitos aos bons juízes e às boas juízes. No mais, nós sabemos que o judiciário no Brasil atravessa uma situação talvez a mais complicada da história e por vários motivos. Talvez aqui, nesta matéria breve,
possamos sentir o cheiro destes, como diria o Lula, destes problema. Olha aqui, um abraço para vocês da Paraíba. O Tribunal de Justiça da Paraíba vai gastar 234 milhões com juízes por acúmulo de acervo. Vamos entender? Não sintam-se vergonhados, não, paraibanos. Isso está acontecendo no Brasil inteiro. Essas coisas do judiciário. Segundo decisão do Tribunal de Justiça da Paraíba, o pagamento será retroativo a 2015. O ticket médio por desembargador é de 900 mil. 900 mil. Vamos entender melhor? O TJPB vai gastar 234 milhões com o pagamento da chamada indenização por acúmulo de acervo a juízes da ativa e aposentados. O termo é usado para definir o pagamento extra a juízes que assumem processos deixados por outros magistrados por aposentadoria, falecimento ou vacância daqueles. A decisão do tribunal foi tomada depois de uma ação da Associação dos Magistrados da Paraíba. Levantou a bola aí, né, associação? Sempre assim. Entrar com a ação pedindo que o pagamento fosse retroativo. O tribunal decidiu no fim de fevereiro que a ação estava correta. Será feito, portanto, pagamento referente ao período de janeiro de 2015 até abril de 2022 aos juízes. O benefício passou a ser pago a juízes federais em 2015. A medida foi regulamentada em 2020 pelo CNJ e a Paraíba só implementou em 2022. Ainda assim, essa Associação dos Magistrados da Paraíba pediu a retroatividade. Claro, quem é que vai negar? Suas Excelências pedem algo que as próprias Suas Excelências decidem. Ah, meu Deus. A indenização por acúmulo de acervo, que é um nome bastante interessante, né, é tratada como penduricalho. A medida foi aprovada pelo CNJ sob argumento de que compensaria o aumento da carga de trabalho aos juízes. No total, foram beneficiados ao menos 117 juízes da ativa e aposentados. O Poder 360 teve acesso à planilha com os pagamentos. Já receberam, hein? Em média, serão pagos R$ 900 mil para cada juiz. O valor mais alto é de 956 mil. Autorização do CNJ, né? Vejam, como explicar isso a um brasileiro extorquido pelos altos impostos, com dificuldades em acessar a rede pública de saúde, com dificuldades vivendo a sua vida atarantado com medo da crescente insegurança pública no país? Como explicar isso ao brasileiro que tem vê-se barrado por grande burocracia quando pensa em montar uma pequena empresa? Como eu fico realmente estarrecido. Como explicar isso ao brasileiro que percebe que as suas instituições todas estão indo para o ralo? Como explicar ao brasileiro que o judiciário, infelizmente, apesar dos elogios que se deve reconhecer em muitos aspectos, mas como explicar que, do ponto de vista de retorno financeiro e desses penduricalhos, ainda hoje, no século XXI, o judiciário ainda ou até hoje é pior do que aquela casta do tempo da colônia e do tempo do império, que já era uma casta o judiciário naquela época. Só que eu devo dizer, lá para cá piorou muito. Então, o que dizer, não é? É realmente muito complicado falar sobre isso. Bom, deixem seu like, inscreva-se. Se já é inscrito, confira a sua inscrição. Comente, por favor, com educação. Não seja meio assim, sabe? É preciso ter postura, com postura. E mais do que isso também, compartilhe com quem puder. Meus amigos, é hora de vocês se inscreverem como membro do canal. Aqui embaixo há uma aba, seja membro. Vá, inscreva-se, fique mais próximo do canal.